Vamos aqui à palavra, vamos aqui perceber o que é que Deus tem para nos dizer hoje. Continuar, ou eu me esqueci de mudar o título. Esqueci-me de mudar o título. Isto é o título da semana passada. Falamos da transformação do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo se converteu do maior perseguidor da igreja naquele tempo para o maior anunciador do Evangelho, como Deus operou nele uma transformação tão radical, como Deus opera ainda hoje em muita gente, né? E eu sou o primeiro a poder dar testemunho disso, que Deus transforma radicalmente, né? Pessoas que nós achamos que são casos perdidos e que nós achamos que Deus já... Não, ali nem Deus pode fazer alguma coisa, mas Deus pode, né? Deus pode e Deus faz. Então nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo no capítulo 9 do livro de Atos e entendemos que não há limitações para Deus, não é? Nós podemos lutar e endurecer o nosso coração. É algo que Deus nos concede a possibilidade de fazer. Podemos endurecer o coração, podemos rejeitar, mas Deus, quando quer, irmãos, e quando tem um propósito, Deus ele transforma. O apóstolo Paulo ia no caminho dele todo entusiasmado para fazer mal à igreja, para perseguir a igreja, e Deus de repente deitou-o ao chão, deitou-o por terra, e ele teve que entender que não era aquele o caminho e que Deus tinha algo diferente para ele, e ele vestiu a camisola do Evangelho e foi, e hoje temos o fruto disso aqui no Novo Testamento, não é? 13 cartas do apóstolo, 13 cartas foram escritas por Paulo, das cartas mais importantes para entender o que é o Evangelho, para entender qual é a mensagem de Jesus, e tudo aquilo que Paulo fez naquele tempo, por todo o mundo, em que ele espalhou o Evangelho por todo o mundo conhecido, e temos toda essa história aqui. Mas hoje nós somos dirigidos por Lucas para outro apóstolo. Qual é o apóstolo em que Lucas que é o autor do livro de Atos, né? Em que ele vai pôr o foco e nos vai dirigir para pormos a nossa atenção? Quem é? O apóstolo Pedro. E o livro de Atos é muito há quem diga, há comentadores que dizem que não se devia chamar Atos dos Apóstolos, devia-se chamar Atos de Pedro e Paulo, porque 90% do livro é focado em Pedro, Paulo. Há algumas referências a outros apóstolos, a outras pessoas, algumas, mas 90%, e se calhar mais do que isso até, é contar a história do ministério de Pedro e de Paulo. E agora Lucas passa-nos aqui da transformação de Paulo para Pedro, para o ministério de Pedro, e o título de hoje é Todos são bem-vindos à mesa. Todos são bem-vindos à mesa. É isso que Deus nos vai mostrar aqui através do capítulo 9 e 10 do livro de Atos. É uma passagem... O que é que eu fiz aqui? Andei para trás? Para trás não. Não queremos andar para trás, queremos andar para a frente. Obrigado. É uma passagem bastante extensa. Nós vamos, à medida que formos avançando, vamos lendo aqui as passagens mais importantes desta história. E começa tudo com situações de dor, de sofrimento, situações difíceis. A primeira situação é a situação de Enéas. Enéas, que era um homem que estava há 8 anos numa cama, quando Pedro andava a visitar os santos. Disse que Pedro andava a visitar os santos, andava a visitar a igreja, não é? Andava a visitar a igreja, as pessoas que estavam a receber a fé, e encontrou este homem, Enéas, 8 anos numa cama. Não sabemos o que é que ele tinha, qual era a doença dele, mas 8 anos numa cama, irmãos. Foi um processo difícil, longo, de sofrimento, de doença. E temos também Tabita, que depois Pedro encontrou, uma crente entre os discípulos. O nome significa gazela. Porquê é que significa gazela? Porque esta mulher era uma máquina na igreja.
né? Diz que passava a vida a fazer bem e a ajudar os necessitados. E depois o que aconteceu foi que ela ficou doente e morreu. Ficou doente e morreu. E isso causou muita consternação na igreja. Diz que as viúvas da igreja puseram-se à volta de Pedro, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Tabita tinha feito. Porque ela fazia roupas e abençoava a toda a gente. Naquele tempo não havia pronto a vestir, não havia prontos a vestir, né? Havia gente que fazia, era tudo à mão, tudo feito à mão, e muita gente não tinha capacidade, não tinha possibilidades de comprar assim roupas, era caro, as coisas eram caras. E esta mulher, ela supria as necessidades da igreja. E Pedro, o que vemos é que Pedro encontrou essas situações de dor, de sofrimento, pessoas consternadas. E porquê é que Deus permitiu, fazemos esta pergunta, porquê é que Deus permitiu que Enéas tivesse 8 anos numa cama? Este homem, naqueles 8 anos, o que é que deve ter passado na cabeça dele? Naqueles 8 anos numa cama. O que é que ele deve ter pensado? Poxa, porquê a mim? Né? Se calhar pensou isso. Porquê a mim? Porquê eu? Porquê que eu estou aqui numa cama? Se calhar pensou, porquê que Deus não me leva de uma vez? Estou aqui só a dar trabalho às pessoas. Sou um inútil aqui. Se calhar pensou isso. Tabita, porquê é que Deus permite que uma mulher, que era uma bênção tão grande para a igreja, de repente parta assim? Pelo que nós vemos aqui, parecia uma mulher jovem, né? que era muito ativa. Não sabemos, não temos a idade, mas dá a ideia que era. Porquê? Nós sabemos que isto não são coisas boas. A doença não é boa. A doença não é boa. A morte não é boa. Não são coisas boas. Nós não podemos dizer, que bom, fiquei doente. Quem diz isso não está no seu perfeito juízo, não é? Está doente não é? Daqui da parte de cima, do andar de cima. Porque ninguém gosta. São coisas e nós sentimos que são coisas que não deviam acontecer, que não estão bem. Nós sentimos isso todos no nosso íntimo. Porque Deus, Ele põe isso em nós, não é? Esse senso de que aquilo que está mal neste mundo tem que ser corrigido, não é? E Deus põe isso dentro de nós, porque realmente esse é o plano dele, é corrigir tudo o que está mal. E quando Deus trouxer esse novo tempo, novos céus e nova terra, que diz aqui, quando vier o fim e Deus fizer de novo, nada dessas coisas vai existir. A morte não vai existir, a doença não vai existir. Então, estas coisas não são boas, os processos são difíceis, dolorosos. Então, porquê? Porquê é que Deus permite isso? Há um fruto, sabem? Há um fruto. Como é que Pedro lidou com aquela dor, com aquele sofrimento e com aqueles processos difíceis? Diz que Pedro, no versículo 34, desculpem, aqui no versículo 34, Pedro disse a Enéas, Jesus Cristo cura-te, levanta-te e faz a tua cama. E ele levantou-se logo. Isso foi com Enéas. Com Tabita, quando Pedro foi confrontado com essa situação, diz que Pedro mandou sair toda a gente do quarto, ajoelhou-se, orou e virando-se para a morta disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Então, o que temos aqui são processos de dor e de sofrimento que se transformam em cura e alegria e celebração. E depois temos o fruto disso, não é? Que diz que todos os habitantes de Lida, que era onde vivia Enéas, e da planície de Sarona, o viram e tornaram-se crentes no Senhor. As pessoas conheciam a situação de Enéas, um homem há 8 anos numa cama, quando Enéas foi curado, muitos tornaram-se crentes no Senhor. E com Tabita ficou-se a saber em toda a cidade de Jafa, e muitos creram no Senhor. Então, irmãos, isto diz-nos o quê? Diz-nos que o objetivo de Deus não é o nosso conforto. O objetivo de Deus não é dar-nos uma vida super sossegadinha, uma vida sem problemas. Esse não é o objetivo de Deus. Se fosse esse o objetivo de Deus, então Deus estava a falhar. Deus estava a falhar muito. Mas como não é esse o objetivo de Deus,
Deus não falha quando nós passamos por essas situações. Deus não está a falhar, Deus não está esquecido. Deus não se esqueceu de Ineias naqueles 8 anos, Deus não se esqueceu de Tabita, nem das suas obras, nem daquilo que ela fez pela igreja quando ela morreu. Agora, o objetivo de Deus era algo maior do que apenas tirá-los da aflição. Que acabou por acontecer, né? Acabou por acontecer. Deus tirou aquela gente da aflição e Deus manifestou ali a sua glória de uma maneira sobrenatural, mas muitas vezes Deus não faz isso. Muitas vezes Deus, Ele não cura, Ele não ressuscita, né? E nós ainda tivemos na outra semana o funeral da nossa irmã Natália, né? Uma mulher que nós podemos se calhar dizer o mesmo que é aqui dito de Tabita, não é? Uma mulher que foi uma bênção enorme para a igreja em todo o tempo que ela viveu e para toda a gente à volta dela. Mas chegou a hora dela. Porquê é que Deus não ressuscitou a irmã Natália? Porque era tempo dela estar com o Senhor. Não é? Então Deus não faz isso sempre. Deus tem um propósito para cada situação. O propósito de Deus nesta situação era de facto mostrar uma cura sobrenatural, uma ressurreição sobrenatural, mas para que houvesse fruto, para que a glória de Deus pudesse brilhar. E isto é muito importante, irmãos. As trevas não são um obstáculo para Deus. São uma oportunidade da sua luz brilhar e da sua glória se manifestar. As trevas servem para isso. Então as nossas situações difíceis, as nossas aflições, as nossas dores, não são um obstáculo para Deus. Deus não foi apanhado desprevenido porque nós ficamos doentes, ou porque nós perdemos alguém, ou porque nós tivemos alguma dificuldade, alguma aflição. Deus não foi apanhado desprevenido. Isso é uma oportunidade para Deus de se manifestar. É uma oportunidade para Deus de se manifestar na nossa vida. É uma oportunidade para nós de entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, que é muito mais do que termos uma vida confortável. E essa manifestação de Deus na nossa vida, quando nós lidamos com as trevas, com as aflições, quando nós lidamos com fé, com confiança em Deus, que Deus ele está a permitir aquilo por alguma razão. Não é porque Ele não gosta de nós, não é porque Ele se esqueceu de nós, não é porque Ele foi apanhado desprevenido, não é porque Ele não tem poder. É porque Ele tem um propósito e quando nós confiamos nisso, então a nossa vida dá fruto. E foi o que aconteceu, né? Muitos creram no Senhor por causa daquelas situações. Muitos creram no Senhor. Para Ineias, é capaz de ter sido complicado. 8 anos numa cama e depois muitos creram no Senhor. E Ineias, se calhar, disse: pô, são 8 anos para... Mas, irmãos, é o propósito de Deus. Então, muito cuidado com algumas ideias que há por aí de que Deus quer curar tudo e todos, que Deus quer nos dar uma vida confortável. É também chamado teologia da prosperidade. Não é? A ideia de que Deus, Ele o que quer é só curar, Ele quer dar-nos uma boa vida, quer dar-nos muitos bens materiais, quer nos cobrir de posses, quer nos cobrir de coisas, quer nos cobrir de coisas de bens. Irmãos, essa ideia não tem nada a ver com a Bíblia. O objetivo de Deus não é dar-nos. O objetivo de Deus é glorificar o seu nome. E Ele é glorificado quando muitos se juntam à família de Deus, como aconteceu ali nas situações de Ineias e de Tabita. O objetivo de Deus era trazer outros. Através daquelas dificuldades, era trazer outros. E sim, Deus cura muitas vezes e nós devemos orar por cura. Nós também não devemos ter aquela mentalidade que Deus, enfim, Deus já passou, esse tempo já passou. Depois também há o outro extremo. Não é? Há quem ache que Deus agora já não faz nada. Deus agora está a descansar, está a dormir. Deus agora já não faz nada. Não, Deus ainda cura. Deus ainda nos tira de situações difíceis. Deus ainda supra as nossas necessidades. Deus ainda cuida da nossa vida financeira também. Deus ainda faz milagres, irmãos. Só que não é quando nós queremos, nem é para nós engordarmos e ficarmos todos super confortáveis. Não é para a nossa vida ser um mar de rosas. É para que os seus propósitos se cumpram. E é para que muitos possam vir ao conhecimento de Jesus nas dificuldades, nas aflições e nas coisas boas, nas curas,
nos livramentos, não é? Em tudo, Deus tem um objetivo. E esse objetivo é que muitos se juntem à família. E a prova disso, irmãos, é esta história que vem a seguir no capítulo 10. Pedro continua o seu ministério. Pedro continua a ser conduzido e dirigido por Deus. E aqui nós vemos que realmente o objetivo de Deus é esse. Nesta história de Cornélio, da cidade de Cesareia, tudo ali na região de Israel, havia um homem chamado Cornélio que era capitão de uma companhia do exército romano, conhecida por italiana. Um romano. Alguém que não tinha nenhuma cultura religiosa, alguém que provavelmente nunca tinha lido escrituras nenhumas, alguém que não tinha conhecimento nenhum da história do povo de Israel, ou praticamente nenhum. Era um homem piedoso ainda assim, e temente a Deus com toda a sua família. Ajudava muito os pobres e orava continuamente a Deus. Muito interessante, não é? Não era judeu, não ia a nenhuma sinagoga, não tinha nenhuma denominação, não era crente, não era um crente típico, não é? Não era um crente típico. Nós achamos que é aquele protótipo do crente, não é? Que vai à igreja todos os domingos e que se veste bem e que vai aqui e vai ali e que faz uma série de coisas e cumpre uma série de regras. Ele não era este tipo de crente. Mas era crente. Era crente. E Deus tinha algo para fazer na vida daquele homem e através da vida daquele homem. E Deus queria tirar Cornélio daquela vida que era uma vida boa, né? Ele era um homem temente a Deus e orava continuamente e ajudava aos pobres, mas Deus queria mais para ele. Deus queria mais. Deus queria mais do que aquela fé, só ele e aquele quintalzinho dele. Deus queria abrir a porta a Cornélio de uma família muito maior. Deus queria que Cornélio se juntasse à sua igreja. Porque a igreja naquela altura era só de judeus. Não havia mais ninguém na igreja. Não é? Era só judeus. Eram os judeus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Não é? Os apóstolos eram judeus. Era tudo judeu. E Deus aqui começa a abrir a porta da sua família a pessoas que ninguém achava que iam entrar lá. Não é? A pessoas que toda a gente achava que eram um grupo separado. Que eram aqueles que não eram judeus, também chamados gentios ou pagãos. Né? Agora, Deus queria abrir a porta da sua família aos não-judeus, mas também primeiro era preciso formar, era preciso ensinar os seus filhos, porque eles não estavam preparados para sair daquela velha religião restrita a um grupo para abrir a porta e entrar por lá toda a gente. Que para eles eram pessoas impuras, eram pessoas que não cumpriam a lei de Moisés, não iam ao templo, não sacrificavam animais, não faziam os rituais, não cumpriam as regras religiosas. Então tinha que haver formação aos cristãos para eles saberem que todos eram bem-vindos, porque eles ainda não sabiam que todos eram bem-vindos. E aqui é onde Deus começa a ensiná-los e a formá-los de que todos são bem-vindos. De que todos são bem-vindos. E como é que Deus faz isso? Ele começa pelos apóstolos. Pedro, ele tem uma visão, ele ouve uma voz, ele vê um lençol cheio de animais a descer do céu, como está ali na imagem, e depois Deus diz-lhe assim, no meio daquela visão, Deus diz-lhe, vamos Pedro, mata e come. E diz Pedro, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor. Respondeu Pedro, nunca comi nada sujo nem impuro. A voz disse-lhe então, não chames impuro ao que Deus tornou puro. Ou seja, Pedro era mais cumpridor da sua religião do que o próprio Deus. Deus não sabia o quão Pedro era exemplar no cumprimento da sua religião. Pedro tinha que ensinar Deus como é que se fazia. Não é? Pedro disse, não senhor, não. Se calhar Pedro pensou que era um teste, não é? Que Deus estava ali a dar-lhe uma tentação para ver se ele passava no teste ou não. Não senhor, não. Nunca comi nada sujo nem impuro, porque é que me estás a pôr essas coisas aqui, é uma pedra para eu tropeçar. E a voz disse-lhe, não chames impuro ao que Deus tornou puro. Na religião judaica havia
vários animais que não era permitido comer. Ainda hoje, né, no judaísmo, há uma dieta específica, muito restrita. E Pedro, que era um judeu como deve ser, que tinha sido judeu a vida toda, praticante da sua religião, apesar de ser crente, apesar de conhecer Jesus, ainda não tinha percebido. Né? E é por isso que Deus está aqui Deus pedagogicamente está aqui a ensinar Pedro como é que se faz. E o que Deus está a ensinar a Pedro é, olha, Pedro, não chames tu impuro ao que Deus tornou puro. Esse tempo acabou. Deus está a dizer isso. Pedro, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. O tempo da velha religião acabou. Nós estamos numa nova aliança. Hoje é diferente. Jesus veio tornar aquele tempo passado. Veio tornar aquele tempo velho, ultrapassado. Está ultrapassado. Já não é preciso, Pedro, estar aí a separar que animais é que... Como é que eu sou puro? É através se eu como animal A, B ou C, sou puro. Se como um animal X, Y e Z, sou impuro. Não, Jesus veio para tirar essa velha religião, para tirar essa velha religião. Jesus veio para revelar algo novo. E o espírito do Novo Testamento é esse. Explicação. Enquanto falava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou ali muita gente reunida. Disse então, como todos sabem muito bem, um judeu está proibido pela sua religião de se juntar a um estrangeiro ou de entrar na sua casa. Nem na casa de um não-judeu, um judeu devia entrar. Né? De acordo com algumas interpretações da religião judaica. Porque depois dentro da religião judaica havia várias interpretações da lei. Os fariseus e as autoridades religiosas tinham várias interpretações e discussões. Havia vários grupos diferentes que acreditavam em coisas diferentes, como ainda hoje há no judaísmo. Muita polémica, muitas opiniões diferentes, rabis, mestres diferentes a escreverem as suas convicções doutrinárias. E aqui Pedro acreditava nisto. Nem sequer entrar na casa de um não-judeu eu posso. Eu sou tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, que eu nem sequer entrar na casa deles posso. Porque vão-me contaminar. Vão-me contaminar. Mas o que é que Deus mostrou? O que é que Deus mostrou? Que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Não era só a questão das comidas, era as pessoas. Deus estava a mostrar que não havia nenhuma impureza em ninguém, nenhuma impureza particular em ninguém. Todos são impuros. Todos são impuros. E todos precisam de purificação. E não é purificação por regras. Não é purificação por religião. Não é purificação por aquilo que se come, ou se bebe, ou se deixa de comer, ou se deixa de beber. Não é purificação por onde se vai, ou se deixa de ir, ou quem se está, ou com quem não se está. Isso é religião. E Deus nos livra disso, porque nós, evangélicos, nós não saímos ainda muito bem deste Velho Testamento. Ainda vivemos muito no Velho Testamento. Muito, 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 muito. Não são só, às vezes olhamos para a Igreja Católica e dizemos isto e aquilo, e a religião está espalhada em todo lado, irmãos. Está espalhada em todo lado. Este espírito religioso que ainda faz as pessoas viverem no passado, ainda não entenderam o que é que Jesus veio fazer. Não há esse entendimento. Que Jesus veio tirar a necessidade de estar a andar por regras e regrinhas. A achar que o que me torna puro é eu não dizer um palavrão. O que me torna puro é eu não comer aqui e ali. O que me torna puro é o que eu visto ou deixo de vestir. Essa mentalidade, esse espírito está espalhado em todo lado. Isso é venenoso. É o espírito religioso. Qual é? Agora, também Jesus não vem dizer façam o que querem, partam a louça toda, está tudo, é tudo bom, é tudo bem, não há problema nenhum. Jesus também não vem dizer isso. O que Jesus vem dizer é que o que importa aqui é a comunhão. A comunhão com Deus e uns com os outros. A comunhão com Deus que nos faz entender que Deus nos ama e como Deus nos ama, eu quero viver uma vida que lhe agrada. Não pelo que eu visto ou deixo de vestir, claro que não vamos andar aí né? Pelados. Né? E bom senso, é um espírito de bom senso,
Também não vamos andar aí a cair em exageros, não é? Não fazemos mais nada na vida a não ser comer e beber, não é? Também não é essa a ideia. Podemos comer qualquer coisa, mas temos que ter cuidado, bom senso, não é? Porquê? Porque nós queremos viver em equilíbrio, de uma maneira que seja agradável a Deus e uns aos outros. Mas é porque nós amamos Deus. Não é porque nós achamos que é cumprir umas regrinhas que nos vai tornar boas pessoas aos olhos de Deus e vai fazer com que Ele nos aceite. E este é um novo testamento. Este é a nova aliança. Deus revela um plano eterno. E o plano que Deus vem revelar no Novo Testamento é que todos são bem-vindos. Todos, mesmo o mais maltrapilho de todos, mesmo o mais pecador de todos, é bem-vindo. Mesmo o pagão, o romano, que era um soldado, já devia ter matado imensa gente, devia ter andado em guerras. Se calhar tinha deuses lá na sua casa do panteão romano, do Império Romano, que adoravam múltiplos deuses. Provavelmente tinha ideias erradas sobre a fé. Mas o que Deus estava a dizer é: todos são bem-vindos. Ninguém é impuro por aquilo que faz ou deixa de fazer. Nós somos impuros porque nascemos impuros. Nós somos impuros porque todos nós somos pecadores. Todos. E todos nós somos pecadores porque todos nós, não é porque comemos ou deixamos de comer. Somos pecadores porque odiamos, porque temos inveja uns dos outros, porque temos ódio uns dos outros, porque temos raiva uns dos outros, porque nos traímos uns aos outros, porque nos negligenciamos uns aos outros, porque pensamos só em nós e no nosso umbigo e o resto é paisagem. É por isso que nós somos pecadores. Porque nós não amamos. Porque ser santo, viver em santidade, é amar. E o pecado é o que mata as relações. É o que mata a nossa relação com Deus e mata a nossa relação uns com os outros. Isso é que é o pecado. Isso é que é... A nossa lei é a lei do amor. Então todos nós somos impuros e todos nós precisamos de purificação. E como é que nós somos purificados? É pelo sangue do Cordeiro que nós celebramos quando celebramos a Santa Ceia. O que Jesus verteu na cruz é isso que nos purifica. Não são as nossas boas ações, não são as nossas obras religiosas, não é o nosso cumprimento das regras, não é o que vestimos ou comemos ou os lugares onde vamos. O que nos torna puros é o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. É esse sangue que nos lava, que nos torna puros e santos, e então, porque nós somos santos, nós vivemos com bom senso. Nós vivemos em amor. Nós amamos uns aos outros. Nós amamos os nossos inimigos. Nós amamos aqueles que nos tratam mal. Nós amamos aqueles que ninguém ama. Nós amamos aqueles que são casos perdidos para toda a gente. Nós amamos. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos encheu do seu amor. E é este sacrifício que Pedro anuncia. Pedro anuncia este sacrifício. E Pedro, esta afirmação é uma afirmação é uma afirmação, um ponto de viragem no Novo Testamento. É um ponto de viragem na Bíblia, na revelação do plano de Deus. Pedro compreendeu. E eu compreendo verdadeiramente que Deus não faz distinção de pessoas. Ele aceita com agrado todos os que o temem e praticam a justiça, seja de que raça forem. Não é bonito? Irmãos, é esta a revelação. É esta a revelação do Novo Testamento. Esta é a revelação de Jesus. Não há distinção de pessoas em virtude de raça, em virtude de proveniência, em virtude de cultura. Não há distinção de pessoas. Um não tem mais valor do que outro. Ninguém tem mais valor do que ninguém. Todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Todos têm um lugar na mesa. Todos são bem-vindos. E então, estas palavras de Pedro, esta compreensão de Pedro tem que ser a nossa compreensão.
estas palavras de Pedro têm que ser as nossas palavras. Quais são as nossas palavras? Deus não faz distinção de pessoas. Deus aceita, Deus acolhe. Porque é que nós achamos que temos de pôr limitações a quem pode entrar e não pode entrar? Porque é que nós achamos que uns são dignos e outros não são dignos? Porque é que nós achamos que uns têm valor e outros não têm valor? Porque é que nós achamos que uns são recuperáveis e outros são irrecuperáveis? E Pedro, ele anuncia as boas novas àquela gente que estava ali na casa do centurião romano, um homem completamente, aos olhos da cultura religiosa, completamente fora. Um homem completamente fora da cultura religiosa. E Pedro, naquela casa, ele anuncia a boa notícia. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Está aqui o resumo, né? O resumo da boa notícia. Jesus morreu na cruz. Deus ressuscitou Jesus. É isto que nós precisamos de ter no centro da nossa fé, no centro da nossa vida. Porque é que Deus permitiu que Jesus fosse morto na cruz? Porque é que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado? Porque Deus tinha um propósito. Porque é que Deus permitiu que as trevas viessem? Porque é que Deus permitiu que o Filho de Deus fosse tratado como um criminoso? Porque Deus tinha um propósito. E esse propósito era trazer salvação a muitos. E esse propósito era revelar nas trevas a luz de Deus brilhar através da ressurreição. A morte foi vencida, mas para a morte ser vencida, a morte tinha que atuar. A morte tinha que ser vista para depois se ver a derrota da morte. E nós temos que pensar, na nossa vida, nós temos que pensar nisto assim, irmãos. É preciso as trevas às vezes se instalarem para nós vermos a luz de Deus a brilhar de uma maneira nova. Para nós abrirmos os olhos à glória de Deus. E Deus trabalha assim, Deus transforma as trevas em luz. Deus transforma o mal em bem. Nós, quando estamos a passar pelo mal, só vemos o mal. Não vemos o que Deus quer fazer. A nossa tendência é essa. Mas quando crescemos, quando começamos a crescer na fé, nós vamos percebendo os processos que nós passamos. São processos difíceis, são processos dolorosos, mas nós temos a mente, nós conseguimos ver mais à frente. Deus, Ele não tem só isto. Ele quer brilhar no meio destas trevas. Então vamos pensar nisso nos nossos processos. Vamos pensar nisso nas nossas dores. Vamos pensar nisso nas nossas dificuldades. Vamos? Amém? É fácil falar. É difícil passar por elas. Mas não há outro caminho. O outro caminho, haverá. O outro caminho é o caminho da amargura. É o caminho de ficarmos ressentidos com Deus. É o caminho de nos isolarmos. É o caminho de endurecermos o nosso coração. É o caminho da revolta. Se é por esse caminho que queremos ir, irmãos, a nossa aflição vai se transformar em destruição. A aflição não tem que ser sinónimo de destruição. A aflição pode ser sinónimo de esperança. E eu espero que a glória de Deus se manifeste enquanto estou a passar pela aflição. Como é que ela se vai manifestar? Eu não sei. Mas eu sei que ela se vai manifestar. Isto chama-se fé. Fé é isto. Não é se calhar. Não é se calhar Deus não está desatento. Não é se calhar Deus quer fazer qualquer coisa. É eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus vai transformar este mal em bem. E depois, irmãos, nós vemos esta mensagem em ação. Vamos ler aqui, versículo 44 ao 48. Versículo 44 ao 48. Do capítulo 10 de Atos. Ainda Pedro estava a falar com aquela gente na casa de Cornélio,
quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que o ouviam. Os crentes judeus que tinham ido com Pedro ficaram muito admirados por verem que Deus tinha dado o Espírito Santo também aos que não eram judeus, porque os ouviam falar línguas desconhecidas e engrandecer o poder de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam como nós o Espírito Santo. Quem poderá impedir que sejam batizadas com água? E deu ordem para que fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Depois eles pediram a Pedro que ficasse alguns dias com eles. A mensagem é clara. O Espírito Santo veio porque o Espírito Santo está a formar uma família. Uma família de todas as cores. Uma família de todas as raças. Uma família de todas as nações. Uma família com muitas culturas diferentes, humanas. Mas com uma cultura só em foco, que é a cultura do reino. Que são os valores do reino de Deus. Uma família alicerçada no amor de Deus. Uma família unida em Cristo. Em Cristo. E uma família onde todos são bem-vindos. Por muito que nos custe, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E todos têm o seu lugar à mesa. E, irmãos, não é só aqueles que para nós são agradáveis, não é só aqueles que são fáceis, não é só aqueles que têm uma personalidade com a qual nós nos identificamos. Só aqueles que se vestem bem, não é só aqueles que cheiram bem, não é só aqueles que nós achamos familiares. Não, é os estranhos também. É os que cheiram mal. É os que se portam mal. É os que nos desiludem. É os que quebram as nossas expectativas. Irmãos, até Judas teve o seu lugar à mesa de Jesus. Judas que estava lá para destruir. E até ele teve o seu lugar durante um tempo. Mas teve o seu lugar. E, portanto, nós como família, nós somos uma família de portas abertas. Não somos uma família que aceita tudo. Que aceita tudo no sentido de há coisas há problemas que é preciso lidar. Não se aceita tudo. Não é tudo de qualquer maneira. Não, isto é uma família com estrutura. É uma família com princípios, com valores. O amor não é só carinhos e abracinhos, embora também seja isso. Isso é uma parte muito importante do amor. Mas o amor também é conversas difíceis. O amor também é desafiar algumas crenças, algumas convicções. O amor também é dizer, não, isso não é Cristo. Cristo é isto. Não, isso não é o amor de Cristo. Isso é a carne. O amor de Cristo é por aqui, é por este caminho. Não é? O amor, uma família que ama, tem todas essas dimensões. E, portanto, nós temos que ser essa família que anda aí na corda bamba, manifestando o amor, com muito carinho, com muitos abracinhos, isso é muito importante, mas com verdade também, e não varrer as coisas más para debaixo do tapete, que isso também nunca resulta bem. Amém? Vamos ficar de pé. Mas estamos a lembrar que todos são bem-vindos e que queremos muito acolher todos aqueles que queiram fazer parte desta família. Amém? E vamos orar. Olha, eu gostava que orássemos mesmo para que muitos se possam juntar a esta família. Nós queremos ser uma família que cresce. Né? Não queremos ser uma família que é sempre o mesmo grupinho, que é sempre as mesmas caras, embora a gente goste muito das caras uns dos outros, não é? Gostamos muito das caras uns dos outros, mas queremos caras novas também. Não é? Queremos caras novas, queremos gente nova, queremos muitos Cornélios, muita família de Cornélio, aqui, os pagãos, os romanos, os que ninguém acha que vão ser crentes, nós queremos esses fazer parte da família. Então vamos orar nesse sentido. No nosso lugar, eu gostava de lançar um desafio, que cada um de nós pensasse em alguém, num Cornélio, um Cornélio do seu leque de relacionamentos, um Cornélio. E se calhar aquele que menos expectativa temos de que se vai sentar à nossa mesa. O mais improvável. O Cornélio mais improvável. Olha, a pessoa mais difícil da tua vida.
Pode ser? Pensar assim no caso mais impossível para Deus. Que nada é impossível para Deus. Não é? Mais impossível para nós, melhor dizendo. Mais impossível para nós que é possível para Deus. E vamos orar com fé para que essa pessoa se possa sentar à nossa mesa. Amém? Amém? Cada um no seu lugar, tira um tempinho e vamos fazer essa reflexão e orar a Deus nesse sentido. Amém, Pai. Pai, tu ouviste as orações, ouviste os corações, ouviste aquelas pessoas que foram aqui nomeadas, se não em voz alta, no interior de cada um. Todos estes Cornélios, todas estas pessoas, para nós improváveis, para nós até impossíveis, para nós muitas vezes que pensamos nelas como casos perdidos, mas que tu queres alcançar e que tu queres confundir. Queres confundir a inteligência daqueles que se julgam sábios, queres confundir a nossa própria inteligência, que às vezes achamos que temos já tudo entendido e precisamos que tu nos desmontes as nossas estruturas, nos desmontes as nossas ideias erradas e que nos surpreendas, Deus. Oramos para que tu nos surpreendas e que tu nos movas em amor, que tu nos dês o teu amor, que só o teu amor pode vencer, só o teu amor pode prevalecer sobre o ódio, sobre a inveja, sobre os maus sentimentos, sobre os maus pensamentos. Só o teu amor pode prevalecer, Pai, sobre a animosidade. Pai, só o teu amor pode prevalecer sobre traições, desilusões, expectativas que não são concretizadas. E eu oro para que o teu amor prevaleça, Deus, que nos dês a nós, cada um de nós, a capacidade de manifestarmos o teu amor diante daqueles que fazem tudo menos amar-nos. Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade sobrenatural que não existe na nossa vida, mas que o teu Espírito Santo produz. Pai, uma atitude, uma postura que não se deixa aprisionar por aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, mas que manifesta o teu amor em todo o tempo. Deus, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja assim e oramos por igrejas assim, não apenas esta, não apenas aqui, esta família, mas todas as famílias que têm Cristo no centro, que têm Cristo como foco, que possa haver manifestação do teu amor nesta cidade, nas cidades à volta, neste país, neste mundo, Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja, Pai, que a tua igreja seja liberta da religiosidade, liberta da vida legalista por regras, que seja liberta para uma vida segundo a lei do amor de Cristo. Uma vida na liberdade do amor de Cristo. Deus, oramos por o mover do teu Espírito Santo. Deus, por avivamento, por despertamento para o teu amor e para a forma como o teu amor, ele quebra barreiras. O teu amor traz unidade onde há divisão. O teu amor que opera de forma surpreendente aquilo que nós nunca esperamos. O teu amor que transforma trevas em luz. Deus, em nome de Jesus, queremos ver isso acontecer e queremos, acima de tudo isso sirva para a glória do teu nome, para que os teus propósitos se cumpram, para que a tua vontade se faça. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.